Isso. né? E como é que foi juntar essas duas áreas? As pessoas têm falado muito em nutrologia, esse é o termo correto? O nutrólogo é o médico nutricionista. É o médico nutricionista. O É, nutricionista está focado em dietas e o médico ele está. na verdade, a diferença é que o médico pode prescrever, né? Então, assim, vamos fazer, muitas pessoas não sabem, mas você tem um médico fisioterapeuta, né? Chama fisiatra. Aham. Né? A gente fala, ortopedista, não, você tem um fisiatra. A nutrologia, ela nasce porque dentro do hospital, tudo que é injetável no Uhum. paciente, quem pode receitar é só o médico. Então, a Uhum. alimentação parenteral, né, seja por sonda, quem pode receitar isso é um médico. Então, a nutrologia nasce ali. Né? Você tem a parte clínica, mas que geralmente são feitos pelos nutricionistas. Então, o nutrólogo é essa figura, né, que é um médico que teria um braço na nutrição. E como é que você correlacionou a medicina psiquiátrica Sim. com a nutrologia? Como é que essas É, duas áreas, que são, ao meu modo de ver, são bem distantes, assim, como é que você uniu essas duas áreas? sim. É justamente porque a gente acha que é distante, né, Saber? Olha que impressionante. Então, quando eu formei, terminei a minha residência de psiquiatria, eu costumo dizer que eu fiquei muito frustrado por dois motivos. Por quão poucas ferramentas eu tinha, vamos supor, eu tinha 20 remédios para prescrever, hoje Uhum. continuam os mesmos 20 praticamente. Ah, é? Não passa de 20, né? Você troca, porque a indústria hoje ela faz o quê? Ela pega uma molécula, né? Você tem um remédio, ela faz assim com ele, é outro remédio, aí faz assim, é outro remédio. É assim, é o mesmo, é a mesma molécula, só que chama cosmética farmacológica. É uma cosmética. Olha aí, Você vai, cosmética você vai, farmacológica. né, maquiando diferente. E é uma nova, deve ser uma Ah, nova é uma nova patente. patente, exatamente, que a perde a patente, né, as gira. O, e eu percebi a segunda frustração é que a maioria dos meus pacientes não eram doentes. Eles não tinham saúde. A Qual que é a ausência de diferença, assim? doença, né? A ausência de doença não é saúde. Você pode não ter nenhuma doença. Saúde é um estado de bem-estar físico, Tá bom. emocional, mental, Humor. isso. Então a pessoa pode não estar doente e não ter saúde. Ela fica num limbo. Faz todo Como sentido. ela não tem doença, toda tecnologia de Não tenho doença, eu não saúde, sou doente. isso, toda tecnologia, seja médica, psicológica, é para tratar doença. Só É doença. verdade. Então, nenhum de nós foi treinado para cuidar da saúde. Se você for, por exemplo, na psicologia, é a mesma coisa. Você tem o que? A psicologia do esporte, que é de performance, talvez a psicologia positiva, que lida com a felicidade, mas de resto é igual à medicina, é doença. É. Se você estiver doente, não tem nada para fazer para você. Então você ia no médico, mas ele fala assim: você não tem nada, mas você continuava doente, sentindo mal, não sentindo bem. Ia parar na minha mão, que era o psiquiatra. Eu olhava para você e falava: esse cara também não tem doença. Mas eu costumo brincar que se sua única ferramenta é um martelo, tudo na sua vida vai ser É prego. prego. Então, eu te passava um remedinho de presente. Geralmente, um inibidor de recaptação de serotonina, né? Uma sertralina, fluoxetina, paroxetina, esse Um talopram. antidepressivo. Que é um ansiolítico também. Então, você ganha um desse Ansiolítico. presente. Talvez por um momento circunstancial da sua vida. Estatisticamente, 5 anos depois, 90% estão tomando aquele remédio. Ainda. Não, eu tenho um ótimo exemplo na minha vida sobre isso. Sim, Eu tive sim, no nutrólogo não por doença, eu estava procurando um desempenho, eu estava querendo mudar sim, minha forma de alimentação. Fui no nutrólogo. Ele me pediu uma série de exames. sim, Nesses exames foi detectado que eu tinha deficiência em algumas vitaminas. sim, Né? Eu fiz uma infusão dessas vitaminas, no dia sim. seguinte parecia que eu tinha acordado É, uma nova pessoa, impressionante. cheio de energia. Eu estava sem energia para o meu dia a Sim, dia, né? Eu isso não mesmo. terminava o dia da Isso, forma que eu começava. E quando eu fiz essa infusão de vitaminas, eu acordei uma isso nova mesmo. pessoa. Isso aí. Né? Não tomei nenhum estimulante, Você não não estava tomei nenhum doente. Você não anabolizante, estava não doente. tomei nenhuma anfetamina. É. Só com a reposição dos nutrientes que estavam, Os as próprios vitaminas. nutrientes numa dose acima, você tem né? Você tem uma outra performance sem estar usando medicamento, né? Então a nutrologia, né, Então foi essa exatamente. junção. Então a odontologia foi uma maneira que eu enxerguei que eu poderia cuidar dos pacientes que não tinham doença, mas que também não estavam saudáveis. Ou seja, como que eu geraria saúde nessas pessoas? Daí que eu tirei o meu segundo título, que isso é muito importante. Eu tenho 2 títulos, né? Na medicina chama-se RQE. Aham, É um RQE. registro de especialidade. Eu tenho um registro de psiquiatria e eu tenho um registro de nutrologia. Não estou dizendo que a pessoa que não tenha saiba menos ou mais do que eu. Mas É um diferencial tem pouquíssimos gigantesco, no né? Brasil que tem esses 2 títulos juntos. Aí você entende o quê? É a mente com o corpo. Uhum. Então, as duas especialidades elas vêm Não, ocupar absolutamente. esse lugar. Absolutamente. Né? E, assim, para aquela pessoa que está assistindo a gente, né? Uhum. De repente ela está sentindo alguma coisa em casa. Sim. Quais são os principais sentimentos ou sintomas? Nem posso falar de sintoma porque não é Uhum. uma doença, né? Uhum. Mas qual que é a principal característica dessa pessoa que está em casa que ela fala assim, poxa,
Eu tenho que Sim. procurar o Dr. Frederico Porto, ou eu tenho que Uhum. procurar um Sim. nutrólogo ou alguém especialista nessa área? É, tem algo na maneira que a gente aborda os sintomas, especialmente na psiquiatria, que eu costumo dizer, é que a confusão entre tristeza e cansaço. Peraí, tristeza e cansaço. São Tá. coisas muito diferentes. Mas se você for num profissional ortodoxo e falar do seu cansaço, ele te dá um antidepressivo também. O Aham. cansaço, o que aconteceu? A psiquiatria no início do século se diferenciava a melancolia, que é a tristeza, da Aham. neurastenia, que é o cansaço. Ok. A sua avó falava neurastênico, né? É? Um tipo de jeito de falar preguiçoso, né? Ah, Tinha esse termo. eu Né? gostei disso aí, vou Neurastênico. anotar. Então, aconteceu que quando surgiu a classificação de doenças psiquiátricas, o DSM, Aham. você juntou aquilo e pôs esses dois sintomas dentro de um mesmo diagnóstico que nós chamamos de depressão. Então tem o mesmo remédio, a doença. Só que o cansaço, na minha leitura, ele tem muito mais a ver com o estresse da vida moderna. Não que o estresse não possa gerar depressão, ele O pode. estresse que é um medo oculto, seria isso, né? O É um medo que não é aquele medo direto. não, o estresse é um desgaste mesmo da vida. É um desgaste. desgaste, eu me refiro a isso, é o desgaste. Porque você fala, como é a diferença? Você pode estar cansado, igual você falou, eu terminava o Aham. dia não com a mesma disposição que eu tinha Pô, antes, dava 5 horas da tá, tá, tarde e tá, já não conseguia nem pensar mais. mas você não tinha pensamentos negativos, você não Não. tinha tristeza, você não tinha. Não, fadiga mesmo. Isso, é fadiga. Então, tratar isso aqui é diferente de dar um remédio psiquiátrico. Então, é aqui que eu acho que o que a gente chama de nutrologia, ortomolecular, bons hábitos de vida faz muita diferença, É. certo? E aí, na dimensão física, eu trabalho com uma tríade, que é o sono, né? Eu costumo dizer que o sono é sagrado, a atividade física, você se movimentar. Sabemos hoje que se a gente ficar 5 horas sentado, e muita gente fica, sem Eu levantar, fico você muitas fica, horas. né? Eu fico também, se eu não me atentar, para a sua expectativa de vida, é como se você fumasse um maço de cigarro por dia. Caramba. Você é um fumante. Você fala, por quê? Porque seu sangue fica parado nas pernas. Você não movimenta as pernas. É. Então fica parado, ou seja, o sangue, você fica isquêmico, sem oxigênio, igual a pessoa que fuma. Entendeu? Você está com menos oxigênio circulante. Então, o sono, se movimentar e alimentação. Essa é a tríade da dimensão física. Então, por que isso é importante se enxergar um pouco além de uma coisa só? Você fala assim, não, tô falando, eu não tenho como tirar 1 hora e meia para fazer ginástica por dia. Tá bom, não estou dizendo que tem muitas pessoas que, devido ao momento da vida, não conseguem. Mas você consegue, talvez, andar mais do que você anda. Conversar no telefone, conversando. Isso, você pega o telefone, você pode sair andando. Eu faço o meu consultório, eu faço em casa. Entre uma consulta e outra, eu me alongo, eu alongo a minha perna, porque eu vou ficar sentado. Né? Eu agacho para o sangue voltar. Você tem como sempre fazer um pouco melhor. É o conceito que eu chamo de ganhos marginais. Ganhos marginais é um conceito do mais bem-sucedido técnico de ciclismo da história da humanidade. Dave Brailsford, que era o técnico da equipe olímpica inglesa chamada Team Sky. Até 2007, a Inglaterra só tinha uma única medalha de uma Olimpíada do início do século. De 2007 a 2016, entre recordes e medalhas, foram 60 prêmios. Um espetáculo. Ele tinha um conceito de ganhos marginais. Olha que coisa linda. Ele não queria nada esplendoroso. Você não consegue pegar um atleta de nível olímpico e melhorar ele 20%. Sempre difícil. Né? Então o que ele fez? Ele quebrou o ciclismo em várias partes. Por exemplo, todo atleta inglês viajava com seu travesseiro. Pra ele dormir melhor. Isso. Porque Caramba. você é um atleta. Se você dormiu 5% pior numa noite, isso impacta Já tem seu outro tempo. com 5% na sua frente. Exatamente. Todo atleta inglês tinha o selim feito para ele. Os atletas dele usavam fora outdoor, né, no ciclismo corrido fora de pista, a mesma roupa que os ciclistas de pista, aquela pista oval de velocidade, usavam. Claro, menos atrito. Ganhos marginais. Ganhos marginais. Fascinante. Os atletas dele de pista, ele descobriu, não é proibido, que se ele passasse álcool na borracha, ela aquecia mais rápido e ela colava na pista, porque tem esse momento dela conseguir, né, praticamente deitar a bicicleta porque a borracha está colada. Perfeito. Detalhes assim, ó, isso aqui é fascinante. Ele descobriu que se um gripasse, a gripe espalhava com muita facilidade. E o motivo, gripe espalha pela mão, você sabe, né? Sim. Pega na sua mão e tal. E aí ele trouxe um cirurgião para ensinar os ciclistas como lavar a mão,
Quando Genial. você tossir no braço e não na mão. Se você chegou até aqui, isso demonstra que está verdadeiramente comprometido em buscar melhorias para a sua vida. Imagine começar a realizar de forma correta e científica algumas mudanças que podem levar a sua vida para um outro nível. No meu treinamento Neuroprodutividade, eu vou te ajudar a superar a procrastinação, a desmotivação e a falta de foco que podem estar te impedindo de alcançar seus objetivos. Neuroprodutividade não é apenas mais um curso online, é o resultado de anos de estudo e prática com meus pacientes e com mais de 55 mil alunos. Neuroprodutividade é para quem deseja não apenas sonhar, mas também realizar. Se sentiu que o conteúdo deste vídeo ressoou com você, eu posso te assegurar que se tornar meu aluno é o seu próximo grande passo. Confira as condições especiais de matrícula no link que está na descrição deste vídeo.